Se você assistir esse curso com muita atenção até o final, você será um dos melhores engenheiros de prompts do Brasil. Isso eu te falo com muita segurança. Um ponto eu tenho que explicar aqui para você antes da gente começar a fazer aqui o passo a passo e estudar um documento que eu criei para você. Se você tem preguiça de ler e estudar, eu já vou te falar assim, no seco, na lata. Esta profissão não é para você. Eu criei um documento que nós vamos seguir aqui o passo a passo, vamos estudar ele e colocar ele em prática. Se você tem preguiça e já está querendo sair deste vídeo porque tem um documento para ser estudado, você está na profissão errada ou está querendo aprender a profissão errada. O que mais você vai fazer é ler documentação de API. Então, se você tem preguiça de ler, de estudar, cara, sai desse vídeo e muda de profissão, porque essa profissão não é para você. Agora, se você quer aumentar os seus ganhos em 3 vezes mais, ou quem sabe mais que isso ainda, você vai ficar nesse vídeo até o final. Então, antes de começarmos por a mão na massa, a gente vai criar um agente passo a passo, como este aqui, para poder estudar o prompt dele, para criar um prompt perfeito. O prompt ideal não é simplesmente você ir lá no Google e copiar um prompt pronto. Você será um bom copiador de prompt. Nunca será um bom engenheiro de prompt. E automações no N8N precisa de prompts muito específicos e com muitos detalhes técnicos. Vamos aprender isso agora. Primeira coisa, vamos criar um novo agente. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos criar um agente aqui passo a passo, coisa rápida. Vamos clicar aqui no nó de execução. Vamos colocar aqui esse chat message para simplificar as coisas. Vamos aqui em Data Transformation, Edit Field, pode sair. Vamos clicar aqui em AI agente para o corpo do agente. Pode clicar fora. Vamos escolher um cérebro para o agente. Por enquanto será o Google Gemini Chat Model. Pode ser qualquer um que você quiser colocar. Não vou falar sobre credencial agora, porque eu já fiz vídeos mostrando como você criar credencial no OpenRouter, criar as credenciais também no Google. Se você tem ideia aqui, é só você clicar aqui em criar credencial e clicar aqui em Open Docs. Lembra que eu falei que você precisa ter o costume de ler documentação? Então, clicando no Open Docs, você vai ter acesso à documentação oficial do site do N8N para criar APIs de todos os nós. Tudo que você precisar tem a documentação. E também no meu canal aqui do YouTube, eu já tenho vídeos mostrando aí o passo a passo de como criar suas credenciais, por exemplo, no Google, no OpenRouter e etc. Voltando aqui para o seu fluxo, vamos escolher aqui, como o Google é gratuito, como o Gemini é gratuito, eu vou escolher ele hoje por enquanto, só para teste. Vamos escolher o Gemini 2.5 Flash. Vou escolher aqui a temperatura dele, vou colocar aqui em 0,2. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? Por que eu escolho essa temperatura mais baixa? Não vamos focar nisso por enquanto. Memória simples. E as ferramentas. Vamos colocar aqui uma Gmail. Vai ser aqui para enviar, send. Vamos deixar que ele escolha as informações. Aqui vai ser em texto. Eu estou fazendo rápido porque não é esse o foco do vídeo. O foco hoje é você se tornar um engenheiro de prompt. Aqui será somente para exemplificar e utilizarmos os nossos prompts. Vamos usar aqui um banco de dados mais simplificados. Vamos usar aqui uma planilha do Google Sheets. Aqui, buscar. Vamos escolher a planilha. Vamos escolher supermercado e controle de estoque. Ok. Vamos salvar. Agora, com o nosso agente basicamente pronto,
Vamos só enviar uma mensagem aqui para poder finalizar o cadastro dele. A configuração, na verdade. Beleza, deu errado, mas é proposital. Clica aqui em Edit Field. Vamos arrastar somente o que a gente quer que vai para o fluxo, que é o sessão ID, é o ID da sessão, e a mensagem. Executa e passou para o lado direito para dar continuidade no fluxo. Clica no agente, clica aqui em Search Prompt, Define Below. Vamos pegar o chat input, que é a mensagem que nós vamos enviar para o agente. Clica fora, clica aqui em memória simples, sessão ID, Define Below, e pega o número da sessão. E coloca aqui, beleza, o agente está pronto, falta só o prompt. Vamos limpar tudo. Ok. Deixa eu dar só uma conferida aqui, como é que está a bateria. Voltamos agora para essa documentação. Essa documentação eu vou deixar um link para você ter acesso a ela. Você vai baixar esse documento em PDF, totalmente gratuito. O link vai estar na descrição deste vídeo e também no comentário afixado aqui deste vídeo. Só clicar no link e baixar esse documento. Eu vou ler essa documentação com você e vou explicando para te ajudar na fixação desse conteúdo. E vamos utilizar o que fomos aprendendo diretamente naquele agente que acabamos de criar. Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Os 4 pilares de um bom prompt: clareza, contexto, precisão e persona. Você dominando esses 4 pilares, você já vai estar praticamente 90% de ser um engenheiro de prompt já formado. Para que um prompt seja verdadeiramente eficaz em um ambiente de automação, ele deve ser construído sobre 4 pilares essenciais. Clareza. A instrução deve ser simples, direta e livre de ambiguidades. A linguagem deve ser acessível, evitando jargões ou termos complexos que possam confundir o modelo de IA. Uma comunicação inequívoca é fundamental para que o agente compreenda a tarefa sem margem para interpretações errôneas. Contexto. É vital definir as circunstâncias e o ambiente da tarefa. Isso inclui fornecer informações relevantes, detalhes específicos e até mesmo mencionar pessoas, locais, eventos ou conceitos que ajudem o modelo a entender a situação. Um contexto bem estabelecido permite que o agente processe a informação de forma mais inteligente e produza resultados mais alinhados. O contexto, você tem que explicar onde que o agente de inteligência artificial, o LLM, está. Por exemplo, você está criando uma automação para marketing digital. Você tem que explicar para ele que ele é um agente especialista em marketing digital e explicar as funções para ele se localizar, porque a LLM só vai fazer o que você pedir e nada mais. Precisão. As instruções devem ser específicas. Prompts genéricos invariavelmente resultam em respostas genéricas. A inclusão de exemplos no prompt pode ser uma ferramenta poderosa para demonstrar o tipo de resposta desejada, guiando o modelo para a saída exata que se espera. Persona. A persona também é extremamente importante. Atribuir um papel ou persona ao modelo como um especialista em uma área específica que eu acabei de falar para você. Um personagem fictício ou uma profissão é uma técnica eficaz. Essa atribuição prepara o modelo ativando seu conhecimento sobre o tópico e influenciando o tom, o estilo e o conteúdo das respostas, resultando em saídas de qualidade superior. Esses pilares, embora distintos, funcionam em sinergia.
Uma persona forte, por exemplo, não apenas define o quem do agente, mas também fornece um contexto implícito e orienta a clareza e a precisão da saída esperada. Da mesma forma, a precisão das instruções muitas vezes depende de um contexto bem definido e da inclusão de exemplos. Abre um parênteses, foque nisso. Exemplos. O prompt ideal é aquele onde todos esses elementos se complementam e se reforçam mutuamente, garantindo que o agente de IA compreenda e execute a tarefa com a máxima eficácia. Capítulo 2. A anatomia de um prompt perfeito para o N8N. A eficácia de um agente de IA em um fluxo de trabalho N8N depende diretamente da clareza e da estrutura do prompt. Um prompt bem organizado não é apenas mais fácil de ser compreendido por um ser humano, mas também é processado de forma mais eficiente pela IA. A estrutura do prompt atua como um contrato de API com o modelo de IA, onde cada seção define um parâmetro para a execução da tarefa. O agente de IA, como parte integrante de um fluxo de trabalho N8N, precisa entender as entradas de forma previsível e produzir saídas que se conformem a um esquema pré-definido para o fluxo de trabalho funcione sem falhas. Para que o fluxo de trabalho funcione sem falhas. A abordagem utilizada no API Prompt Generation Workflow do N8N, que formata o prompt em seções distintas, demonstra a importância dessa organização para a interoperabilidade dentro de um sistema automatizado. Então, resumindo, o prompt ele precisa ser simples e direto. Se você escrever um prompt e você vai pegar e vai lê-lo, se você mesmo que criou o prompt, tem alguma dificuldade em entender o que você escreveu, se você achou algo redundante, imagina a IA, ela vai se confundir todinha. Então o prompt tem que ser simples, da mesma forma que é simples para você entender, tem que ser para ela, entendeu? Componentes essenciais obrigatórios. Estes são os elementos que devem ser invariavelmente incluídos em qualquer prompt destinado a agentes no N8N. Eles formam a estrutura fundamental para o prompt eficaz e são frequentemente redigidos em Markdown para otimizar a clareza. Definindo a função role, acho que é assim que fala, do seu agente. Atribuir uma função específica ao agente é um ponto de partida. Ao definir o agente como, por exemplo, um assistente de negócios de IA inteligente ou um profissional especializado em criar prompts, o modelo é preparado com o conhecimento relevante e direcionado a adotar uma persona específica. Essa persona influencia o tom, o estilo e o conteúdo das respostas, alinhando-as com o propósito do agente no fluxo de trabalho. Exemplo, você é um especialista em marketing digital experiente, focado em otimização de campanhas. Simples assim, né? O início precisa ser algo nesse estilo. Agora você precisa criar uma lista de tarefas e sempre enumeradas. Seria o ideal. Aqui tarefas em tasks, listando as tarefas tasks do agente. Apresentar uma lista clara e concisa das tarefas que o agente deve executar é fundamental. Recomenda-se quebrar tarefas complexas em etapas menores e discretas. Essa abordagem ajuda o modelo a manter o foco e a realizar as ações necessárias para o sucesso do fluxo de trabalho. Exemplo, você vai colocar lá no seu fluxo,
Eu vou até explicar, no próprio treinamento aqui, eu vou explicar por que a gente usa esses símbolos, caracteres, junto com o texto do Markdown. Calma, que você vai entender tudo agora. Vamos usar esse exemplo aqui. Suas principais tarefas são: número 1, analisar o relatório de desempenho de anúncios fornecido. Número 2, identificar as 3 principais métricas de baixa performance. Número 3, sugerir 2 a 3 ações de otimização para cada métrica. Número 4, formatar as sugestões em uma lista clara. Então você deu aqui as tarefas, enumerando cada uma delas e separando elas e dando um ponto final, para facilitar a sua leitura e entendimento pelo seu agente no N8N. Especificando o formato de resposta desejado. Este é, talvez, o componente mais crítico para a integração em fluxos de trabalho N8N. A definição explícita da estrutura de saída, seja JSON, uma lista Markdown ou HTML, é crucial. Essa especificação garante que os nós subsequentes no fluxo de trabalho possam processar a informação de forma previsível e sem erros, mantendo a integridade da automação. Resumindo, aqui você precisa sempre informar para o seu agente qual é o formato de saída da resposta. Por exemplo, você precisa um formato em JSON para dar continuidade no fluxo, porque o formato em JSON é mais fácil de você desmembrar a resposta e encaminhar para o fluxo e para os setores que sejam mais interessantes. Se for uma lista Markdown, geralmente pode ser uma resposta de texto diretamente para o usuário. HTML, geralmente você vai responder um e-mail, tem a opção de escrever um e-mail com texto ou em HTML. Então você tem que ter uma ideia de qual vai ser sua resposta, de qual será o formato da resposta ideal para o seu fluxo. Aqui tem um exemplo em JSON. Aí você vai colocar aqui o exemplo, response format. Vai colocar isso aqui, a gente vai colocar lá no prompt em breve, tá? Calma, não se preocupe, que nós vamos pôr a mão na massa. Aí você vai colocar aqui, ó, por favor, responda usando o seguinte formato JSON. Métricas baixa performance. Observações gerais. O relatório indica que o CTR e o custo por conversão são as áreas mais críticas. Aqui você já deu um exemplo, certo? Componentes opcionais para otimização. Embora não seja estritamente obrigatórios para todos os prompts, esses componentes podem refinar significativamente o comportamento e o desempenho do agente, aumentando sua robustez e precisão para tarefas específicas. Eles fornecem o controle granular necessário para minimizar falhas em automações complexas, onde um erro pode propagar-se para todo o fluxo de trabalho. Aqui em ferramentas, tools disponíveis para o agente. Se o agente tiver acesso a ferramentas externas ou APIs, o que é comum no N8N, é importante listá-las e descrever sua finalidade. Isso orienta o agente sobre quando e como utilizar essas ferramentas para cumprir suas tarefas. Deixa eu mostrar ele aqui no próprio agente. Quando falamos em ferramentas, estamos falando dessas ferramentas aqui, ligado em tool. Aqui eu tenho uma observação para fazer. Você não precisa todas as vezes comunicar quais são as ferramentas que ele tem acesso diretamente no prompt. Por exemplo, aqui nesse e-mail, vamos clicar em F2 e eu vou mudar o nome dele aqui, ó. Editar o nome. Vamos colocar aqui enviar underline. O ideal é não dar espaços entre as palavras e nem colocar pontuação. Enviar mensagem. Enviar e-mail. Vamos salvar aqui o nome. Opa, Ctrl Z. Vamos salvar aqui o nome. Copiá-lo. Agora eu vou lá no prompt. Clico no agente.
Aqui ele está informando, aqui no sistema aqui no prompt, vamos criar um prompt completo, mas o que aquele texto que nós acabamos de ver informou? Ele está falando aqui que todas as vezes a gente precisa informar o agente qual ferramenta ele tem acesso. Por exemplo, chame a tool, abre aqui aspas simples, cola o nome exato da ferramenta, coloque quando a operação for enviar vou tirar aqui vou enviar e-mail, porque senão ele pode entender que é só um por vez. Enviar e-mail. Em alguns casos, quando o prompt for mais específico, ele precisar fazer duas operações ao mesmo tempo, aí talvez vai ser interessante você colocar a descrição da ferramenta e para que ela serve aqui. Mas a gente pode copiar aqui e tirar. Não precisa colocar, na maioria das vezes não vai precisar, porque você pode voltar lá na ferramenta, clica na ferramenta 2 vezes. Aqui tem a descrição da ferramenta. Pode deixar ela no automático, também funciona bem. Ou se for mais específico, clica aqui em Set Manual, vem aqui e cola a sua descrição. Se você puder traduzir ela em inglês, vai funcionar ainda melhor. Eu gosto de deixar minhas descrições sempre em inglês. Vem aqui e salva. Fazendo isso, você não vai precisar colocar a descrição da ferramenta lá no prompt, salvo em exceções. O que acontece fazendo isso? Qual que é o benefício? Quando você faz um prompt para a sua LLM, digamos que é um prompt grande. Se você manda um olá para ela, ela vai ter que ler todo aquele prompt antes de responder o seu olá. Então, toda vez que você mandar uma mensagem, ela vai ler a sua mensagem e vai ler todo o prompt. Então, quanto menor for o prompt, mais rápido ela vai ser, menos a chance dela alucinar e mais barato vai ser, porque ela vai gastar menos tokens para entender o seu pedido, a sua operação. Gastando menos tokens, vai gastar menos dinheiro. Vamos voltar aqui para as tarefas. Aqui, como eu já expliquei, aqui, você tem acesso a... Você pode colocar também aqui, isso que é muito interessante quando é várias ferramentas. Se for necessário, tá? Mas não é necessário, na maioria das vezes. Você tem acesso às seguintes ferramentas. Você coloca o nome da ferramenta, use essa ferramenta para consultar informações, produtos no banco de dados. Ou send email. Use essa ferramenta para enviar e-mails aos clientes. No caso, como eu já falei, nem sempre precisa informar isso. Fornecendo contexto adicional. Isso aqui é extremamente importante. A inclusão de informações de fundo, detalhes relevantes ou dados ambientais é crucial para que o modelo compreenda a situação. Um contexto bem fornecido reduz a ambiguidade e capacita o agente a tomar decisões mais informadas e precisas. Exemplo de contexto. O usuário é um gerente de vendas que busca qualificar leads automaticamente. O ano fiscal atual termina em 31 de dezembro. Hoje aqui é uma expressão dinâmica que aqui informa o dia e o horário exato para a LLM. A sua LLM, ela não sabe que dia é hoje nem que horas são, então você tem que informar para ela com uma expressão dinâmica. Estabelecendo regras. Outra coisa muito importante, que é o rules, sei lá. O meu inglês, eu ainda estou estudando inglês, tá? Ninguém é perfeito. Definir o que é proibido, o tom esperado, diretrizes de segurança e como lidar com erros é essencial para controlar a saída do agente. Isso assegura que o agente opere dentro dos limites desejados e evite comportamentos ou saídas indesejadas. Exemplos: mantenha um tom profissional e amigável. Nunca modifique o banco de dados sem confirmação explícita do usuário. Evite jargões técnicos complexos. Responda em português do Brasil. Então aqui é só um exemplo que você vai estar usando para você ter ideia.
Exemplos de entrada, input e output. Input, entrada, e output, saída. Então, é o exemplo de entrada que ele vai receber, para ele já entender qual que é o tipo de entrada que ele vai estar recebendo, e o formato de resposta de saída. Fornecendo exemplos concretos de como as entradas devem ser estruturadas e como as saídas desejadas devem ser formatadas, é uma técnica extremamente poderosa. Essa abordagem, conhecida como Few Shot Prompting, reforça o formato, o estilo e a lógica desejados, contribuindo significativamente para a consistência do agente. Aqui, exemplo em JSON. Input, output, exemplos. Input, qualificar lead. Aqui ele está falando aqui qual é a entrada. Qualificar lead. Cliente Y perguntou sobre preços e prazo de entrega. Então é a mensagem que ele está recebendo. Output em JSON. Então ele quer que saia esse campo aqui de qualificação. Aqui ele colocou true, que é verdade, verdadeiro. Então ele foi qualificado positivamente. Qual é a prioridade? Alta. Por quê? Porque o cliente o cliente Y demonstrou interesse em preços e prazos, indicando alta intenção. Então ele vai estar meio que analisando a intenção do cliente, se é favorável ou não. É um exemplo que você pode estar usando. Apresentar esses componentes de prompt de forma estruturada, como um contrato previsível para o modelo de IA, é uma necessidade para a interoperabilidade dentro de um sistema automatizado. Essa abordagem reforça a ideia de que, em um ambiente de tiro único, como o N8N, a clareza e a conformidade da saída são primordiais. Aqui eu criei uma tabela para ficar mais fácil de você puxar esses dados quando for criar o seu agente. Vamos começar aqui na estrutura do seu agente. Vamos copiar a estrutura, essa primeira parte. Volta aqui no seu agente. É para você ter ideia de como vai ficar a estrutura do prompt. Aqui no seu agente, clica no corpo dele. Vai lá no seu agente, no sistema de mensagem, pode clicar aqui em expressão e clica aqui em expandir. Vamos colocar aqui, vamos deixar aqui dois jogos da velha e rolling. Em breve eu vou estar explicando por que disso aqui, tá? Vamos lá no próximo. Eita, ele saiu. Aqui, ó. Qual é o próximo? Tarefas, copia aqui, tasks. Próximo. Formato de resposta. Aqui é para você entender a estrutura. Tools. Eu vou colocar aqui, mas, como eu já falei, geralmente não precisa informar, só em casos específicos. Contexto. Vamos continuar. Regras, não podemos esquecer. Eu acho que falta só mais um. Output, que é exemplo de saída. Não, vamos colocar os dois, né? Output e input. Entrada e saída. Então aqui você poderia começar a construir ele agora. Por exemplo, você poderia vir aqui, pode dar mais espaço, e vai escrevendo. Você é um especialista em... Você é um especialista em marketing digital. E por aí vai. Mas, para facilitar a nossa vida, principalmente a sua vida, a gente pode pedir
para uma LLM já construir esse prompt para a gente ter um ponto de partida. Ela vai adiantar cerca de 80 a 90% do seu trabalho. Como eu faço isso? Eu já deixei aqui um mini prompt para a gente copiar e enviar para uma LLM. Pode ser o ChatGPT, pode ser o Google Gemini, pode ser o DeepSeek. Vamos usar o Google Gemini porque ele é gratuito, a versão 2.5, que é a mais atual, se eu não me engano. Vamos escrever nela isso aqui, ó. Imagine-se um especialista na criação de prompts para agentes no N8N. Crie um prompt em Markdown de um agente especialista em marketing digital. E aqui eu já colei a estrutura dele. Onde eu tirei essa estrutura? Daqui, que nós acabamos de fazer. Eu fui copiando uma por uma e coloquei neste prompt aqui. Pause a tela, copia ele, porque esse prompt aqui eu não vou deixar nos documentos. É você que vai ter que criar ele, tá? Então vamos lá. Você já copiou, vou selecionar ele todo. E vou para o Google Gemini. Já até tinha feito um outro modelo. Vamos aqui, nova conversa. Só você vir aqui, colar ele. Olha lá, ele está aqui no 2.5 Flash, gratuito. Aqui não precisa desse tanto de espaço. Beleza. Então eu reforcei para que a LLM se torne um especialista em criar prompts para agentes do N8N. Crie um prompt em Markdown de um agente especialista em marketing digital. Então, esses prompts que estamos usando para os nossos agentes, a gente tem agora um conhecimento maior para fazer pedidos mais assertivos para LLMs ajudar a gente a executar nossos trabalhos. Cliquei nela e ele vai responder o mais específico e prático possível. Aqui ele colocou em inglês. Vamos colocar aqui. Reescreva, na verdade. Reescreva em português. Como eu não tinha pedido a língua em português, ele escreveu em inglês. Certo. Beleza. Após ficar pronta, pode ir aqui no final, copia todo o texto, vai lá no seu agente, vamos selecionar tudo aqui, apagar e colar o prompt completo. Depois que você fez isso, pode vir aqui no final, geralmente ele coloca um texto informando se eu quero mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Próximos passos, você gostaria que me fornecesse um link para que eu possa ver as páginas, sugerir? Não. Pode apagar esse final aqui. E o início, geralmente, também é um texto que não tem utilidade. Prompt para a gente, esse é um prompt desenhado também. Aqui, ó, pode apagar a partir daqui, ó, que não faz parte do prompt. Beleza, aqui já colocou papel, você é um especialista, olha só os símbolos, né, que ele usa para destacar as informações. Vamos aprender isso daqui a pouco. Você é um especialista em marketing digital com IA. Um perito em todas as facetas do marketing digital, incluindo SEO, SEM, marketing de mídias sociais, marketing de conteúdo, e-mail marketing, análise de dados e otimização de taxa de conversão, CRO. Seu papel é analisar cenários, propor soluções estratégicas, gerar ideias de conteúdo e fornecer conselhos acionáveis para melhorar o desempenho do marketing digital. Então aqui ele já está falando tarefas, você vai precisar ler tudo que ele informou e ir modificando o que for necessário. Você vai fazendo testes, conforme os resultados que você vai tendo, você vai fazendo aqui a edição. Esse prompt, ele não está pronto. Você não vai simplesmente pegar um prompt na sua LLM, que seja no ChatGPT ou no Google Gemini, e jogar aqui, pronto, o serviço está feito. Não.
Esse prompt, ele é só para adiantar o seu processo, para você não ter que ficar digitando. Aí agora, você vai pegar e ir formatando ele conforme as suas necessidades. Eu vou introduzir aqui uma ferramenta, ele não está chamando a ferramenta. Então eu tenho que colocar a descrição da ferramenta lá na ferramenta. Se mesmo assim não funcionar, eu venho aqui e explico que preciso que ela chame a ferramenta X. Beleza? Sai aqui para o seu workflow e salva. Vamos voltar no documento. Agora, capítulo 3. Técnicas avançadas para elevar seus prompts. Isso aqui que vai te diferenciar de 90% dos seus concorrentes. Com a estrutura básica de um prompt estabelecida, é possível explorar técnicas que aprimoram significativamente a capacidade dos agentes de IA no N8N. Essas estratégias permitem que o agente não apenas execute tarefas, mas as realize com maior precisão, consistência e inteligência. Markdown, o segredo para organização e clareza. O Markdown é mais do que uma simples ferramenta de formatação. Ele serve como uma linguagem universal que auxilia os grandes modelos de linguagem LLMs a analisar e compreender a estrutura do prompt de maneira mais eficaz. Sua simplicidade torna o Human First para leitura e edição e, ao mesmo tempo, fácil de analisar para os LLMs. Uma formatação clara facilita o processo de informação pela IA, resultando em prompts mais eficazes. A utilização de Markdown otimiza a comunicação entre a intenção do usuário e a interpretação da IA, criando uma síntese previsível que os LLMs são treinados para entender, o que leva a uma análise mais confiável de instruções complexas e a geração de saídas estruturadas. Resumindo isso, o prompt em Markdown precisa ser mais simples e mais dividido possivelmente. Ele tem que ser de uma forma que qualquer pessoa que, ao lê-lo, vai entender o que esse prompt está pedindo. Porque às vezes você coloca tanta informação que uma informação no meio ela se torna irrelevante por causa do final, ou vice-versa. Ela começa a ficar redundante. Então, quando você lê um prompt e você mesmo achar que está complicado, ele está complicado para a LLM entender. Então, se você leu e entendeu facilmente aquele conteúdo, beleza, é um sinal que ele está fácil para a LLM entender também. Como usar o Markdown? Títulos e subtítulos. O uso de jogo da velha, olha só, você pode usar ela 1, 2 ou 3 vezes em cada título ou subtítulo. Foi o que fizemos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, usamos aqui nos títulos e subtítulos, tá vendo? Usamos aqui em 3. A própria LLM colocou aqui. O uso de jogo da velha permite criar seções e subseções claras e hierárquicas. Essa organização ajuda o modelo a discernir a importância e a relação entre as diferentes partes do prompt. Então você vai usar isso quando você quer discriminar uma parte muito importante do prompt. Então existem algumas partes que ela tem que dar uma atenção maior. Então você vai colocar, né, por exemplo, aqui jogos da velha, para poder discriminar aquilo que você acha que é mais importante para que o seu agente dê atenção. Onde paramos? Aqui, ó, listas, marcadores. Aqui também você pode marcar ele com o traço ou aquele... Me fugiu o nome agora desse sinal. Aqui a gente usa muito, que é essa estrelinha aqui. Uma vez ou 2 vezes, poder deixar o formato do texto em negrito. Aqui, ó.
Marcadores e listas numeradas. Listas também extremamente importantes, já falei sobre isso anteriormente, né, nesse texto. São excelentes para decompor instruções em etapas discretas ou para listar itens de forma organizada. Deixa eu ver se tem alguma aqui com numeração. Aqui, ó, ele criou, tá vendo? Ele criou uma lista com números, tá vendo? Numeração, certo? Aqui ele dividiu com alguns traços também. Blocos de código. Envolver exemplos de entrada e saída especificamente em formatos estruturados como JSON com 3 crases, que é esses pontinhos aqui, ó. Deixa eu localizar aqui. Geralmente ele deixa aqui no final, tá vendo? Ele deixa aqui no final. E também ele coloca aqui, ó. Tá vendo aqui que ele está no Google Sheets? Quando você for colocar algum nome para uma ferramenta, por exemplo, vou colocar aqui no final. Digamos, não sei se eu já falei isso com você hoje. Aqui, ó. Vamos copiar aqui esse título, esse nome aqui, ó, o nome da ferramenta. Digamos que eu preciso explicar sobre uma ferramenta específica. Eu quero que ela busque a ferramenta, ou faça tal exemplo, ou faça alguma busca na internet. Quando eu preciso explicar e mostrar que aquela palavra é um nome, eu vou usar isso aqui. Por exemplo, chame a tool. Agora eu posso utilizar, por exemplo, aspas simples. A tool e coloco o nome da ferramenta aqui também. Porque quando ela está em aspas simples ou aspas duplas, ela entende que aquilo é um nome, que é uma ferramenta em específico. Então você usa isso para poder separar o que é nome ou o que é um comando ou uma palavra simples, entendeu? No caso aqui não vamos precisar disso por enquanto, podemos apagar. E salvo aqui. Vamos lá, tá acabando, hein, pessoal? Calma lá. ênfase, utilizar negrito, tá vendo? Em negrito duplo ou itálico, que é único, permite destacar instruções-chave ou informações cruciais que o agente deve priorizar. Pode ver que aqui no texto, no prompt, tem várias informações que o próprio agente criou. Olha lá, ele tá vendo? Tem várias informações desse jeito aqui. Então você já tem que acostumar a utilizar isso e ler isso também nos seus prompts. Exemplo de uso de Markdown em um prompt. Tarefa principal, geração de resumo de reunião. Então aqui é a tarefa principal. Aqui, ó, role. Você é um assistente de IA especializado em resumir reuniões e extrair itens de ação. Aqui, né, as regras, né, as funções, tasks. 1. Analisar a transcrição da reunião fornecida. 2. Gerar um resumo conciso da reunião em um único parágrafo. Vocês podem ver que está tudo muito separadamente, principalmente numericamente. 3. Criar uma lista em Markdown dos participantes e seus pontos-chave. 4. Listar os próximos passos ou itens de ação sugeridos, se houver. Então ele já separou aqui tudo bem especificado e fácil de entender. Se tá fácil de você entender, tá fácil para LLM. Formato de resposta. Por favor, formate sua resposta usando Markdown com as seguintes seções Markdown. Aí ele dá aqui algumas seções, tá vendo? Contexto. Aqui é o contexto. A reunião abordou o planejamento estratégico para o próximo trimestre. Então ela vai dar aquele contexto final. Isso aqui que eu vou mostrar é extremamente importante. Ensinando por exemplos. Você vai dar exemplos de como você quer as respostas no seu próprio prompt, para a saída dele já ser daquele formato. Porque isso vai ter várias utilidades. Porque depende, se a resposta vai ser diretamente para o usuário, ela vai ter que ser um formato de texto, um formato de Markdown. Se a resposta vai ir diretamente para o e-mail, você pode escolher texto ou HTML. Se a resposta vai cair para um fluxo, você vai ter que escolher a resposta seja em um formato fixo em JSON, que no formato JSON vai conseguir dar encaminhamento para continuar dentro do fluxo. A Few Shot Prompt é um
é uma técnica que envolve a inclusão de demonstrações diretas no prompt para orientar o modelo a um desempenho superior. Essa abordagem permite que o modelo aprenda no contexto, reconhecendo padrões e aplicando o raciocínio analógico. Ao fornecer exemplos, o usuário demonstra à IA o padrão desejado. Aqui se mostra particularmente eficaz para tarefas que exigem um formato, estilo ou lógica específica. Os exemplos funcionam como condicionamento para tarefas subsequentes. Para desafios mais complexos, pode-se aumentar o número de demonstrações, por exemplo, de 3 a 5 exemplos. Essa capacidade de aprender por analogia é frequentemente mais eficaz do que instruções puramente textuais, especialmente para requisitos de formatação subjetivos ou complexos, e é uma maneira poderosa de reduzir ambiguidade que o texto por si só pode criar. Vamos lá, vamos bem devagar nessa parte. Exemplo prático. Classificação de sentimento. Então eu quero que a IA faça uma classificação de sentimento da resposta de um cliente. Então eu vou dar para ela o exemplo. Eu coloquei, o cliente colocou na frase ou na mensagem: este é incrível. Então a classificação é positiva, correto? Este é péssimo. Então a classificação é negativo. Que filme maneiro. Então é positivo. Que show horrível, saída negativo. Parece óbvio, para você para LLM não. Então você tem que instruí-la. Lembra que eu já falei para você? Se você não informar para LLM, ela não sabe o que ela tem que fazer. Ela só faz o que você pedir e nada mais. Neste exemplo, o modelo aprende a classificar o sentimento com base em alguns exemplos, demonstrando que, mesmo com rótulos aleatórios, a manutenção do formato contribui para o desempenho. Cadeia de pensamento, CDP, prompt. Pensando passo a passo. Cadeia de pensamento, CDP, prompt, é uma técnica que aprimora as capacidades de raciocínio dos LLMs, ao incentivá-los a decompor seu processo de pensamento em uma série de etapas intermediárias. Essa abordagem mimetiza a forma como os seres humanos abordam os problemas complexos. Além de fornecer uma resposta final, o CDP exige que o modelo explique o caminho percorrido para chegar a essa resposta, o que aumenta a transparência e, potencialmente, a precisão. Esta técnica é especialmente valiosa para tarefas que envolvem raciocínio aritmético, senso comum e lógica simbólica. Ao instruir o modelo a dar um passo atrás e pensar o passo a passo, o CDP ajuda a IA a expor sua lógica, o que é inestimável para a depuração e para garantir que a lógica do agente se alinhe aos requisitos do fluxo de trabalho. Isso permite que a IA não apenas produza uma saída, mas também demonstre a validade de seu processo, o que é crucial para a confiabilidade em automações complexas. Vamos lá. Exemplo de CDP para um problema de raciocínio. Shao tem 5 brinquedos. No Natal, ele ganhou 2 brinquedos de sua mãe e 2 de seu pai. Quantos brinquedos ele tem agora? Shao tinha 5 brinquedos. Ele ganhou mais 2 de sua mãe, então 5 mais 2 igual a 7. Ele ganhou mais 2 de seu pai, então 7 mais 2 igual a 9. A resposta é 9. Então, quando for raciocínios complexos de lógica e etc., você precisa colocar vários exemplos para que ela entenda como atuar em certos momentos. Então, nesse quesito, quanto mais exemplos e mais específico você for nos prompts, melhor vai ser. Adotando uma persona, dando vida ao seu agente. Instruir a IA a adotar uma persona como:
Você é um assistente de IA para a varejista de produtos Contoso Outdoors. Que nome mais estranho, hein? É um detalhe que vai além da simples formalidade. Essa atribuição prepara o modelo com um vasto corpo de conhecimento relacionado à persona e influencia diretamente o tom, o estilo e o conteúdo das respostas. Uma persona bem definida garante que o agente se comunique de forma consistente e apropriada para a tarefa, tornando suas interações mais naturais e eficazes. Isso a gente sempre faz já no início do prompt. Instruções claras e concisas. Menos é mais. Embora a inclusão de detalhes seja importante, o excesso de verbosidade pode, paradoxalmente, confundir os LLMs. A chave é ser preciso, mas conciso. Os LLMs tendem a responder melhor quando são instruídos explicitamente sobre o que fazer, em vez de ter que inferir ou pensar por si mesmos. É benéfico ser explícito sobre o que é desejado e o que deve ser evitado na saída. A saída é a resposta. O desafio é maximizar a densidade de informações e a clareza por palavra, não simplesmente minimizar a contagem de palavras em detrimento dos detalhes necessários. Para o N8N, isso significa que cada palavra no prompt deve servir a um propósito claro para a tarefa do agente, garantindo que as instruções sejam impactantes e inequivocadas. Então, frisando novamente, você precisa ser direto e simples nas respostas. Dividindo tarefas complexas, simplificando para o agente. Isso aqui também é de extrema importância. A decomposição de tarefas complexas em subtarefas menores e mais gerenciáveis é uma estratégia eficaz. Essa abordagem reduz a carga cognitiva da IA e minimiza o risco de erros. No N8N, onde os fluxos de trabalho são inerentemente modulares, como nós representando etapas, aplicar essa modularidade aos prompts alinha-se com a filosofia da plataforma. Uma tarefa complexa atribuída a um único prompt pode levar a erros e alucinações. Ao dividi-la em cada subprompt, pode ser mais focado, mais fácil de depurar e mais confiável, assim como dividir um grande programa de software em funções menores. Isso encoraja o desenvolvimento de prompts de agente N8N como mini fluxos de trabalho em si, onde cada etapa nas instruções do prompt é uma subtarefa distinta para a IA, aumentando a confiabilidade e facilitando a solução de problemas. Vou dar um exemplo aqui. Vamos aqui no agente. Digamos que esse prompt aqui ficou muito complexo, porque você está esperando uma resposta do usuário, ou você manda lá um comando para a IA. Ela aqui, por exemplo, ela é uma especialista em marketing digital. Então aqui você sempre vai pedir para ela criar uma... Você vai mandar um pedido para ela criar, digamos que uma campanha no Google AdSense. Ou uma campanha no próprio Instagram. Nesse mesmo prompt, você pede para ela criar o roteiro do texto, as palavras em SEO. Você pede para ele criar um prompt para uma inteligência artificial criar uma imagem e por aí vai. Você está pedindo muita coisa no mesmo prompt. Vai dar erro. O que você tem que fazer? Você tem que dividir esse trabalho em outros prompts e outros agentes. Então, antes de um agente que vai executar as tarefas com ferramentas, por exemplo, ele vai usar uma ferramenta para criar uma imagem, ele vai usar uma ferramenta para enviar um e-mail ou até acesso à internet. Você precisa colocar outros agentes com aquele prompt resumido. Então você vem aqui, clica aqui em agente
e coloca aqui, por exemplo, um agente básico. Esse agente não precisa de ferramenta, ele vai só trabalhar o seu comando. Aí aqui nesse agente você coloca aqui, ó, receba o comando do usuário e crie um roteiro para um vídeo. Beleza. Aí a resposta vai cair para o próximo agente. Aí digamos que nós fazemos um outro agente aqui, ó, mesma coisa. Cadê aqui? IA e mais um agente básico. Agora, depois que ele envia esse roteiro de um vídeo para esse próximo, esse segundo agente aqui simples, ele vai pegar esse roteiro, aí você vai ter um prompt lá falando: pegue esse roteiro e crie uma ação de marketing em cima dele. E depois você faz lá um próximo agente que vai criar prompts de imagens, para depois essas imagens virar vídeo. Então você tem que dividir esse trabalho. Você não vai escrever um prompt gigante para uma LLM trazer o resultado tudo pronto. Vai dar errado, vai dar ruim, ela vai alucinar, ela não vai conseguir fazer a execução. Então, sim, é basicamente isso, dividindo o prompt em várias inteligências artificiais para fazer os trabalhos separadamente e seguindo a linha do fluxo. Eu acho que eu expliquei bem, eu acho. Deixa aí nos comentários. Antes de continuarmos, você já se inscreveu? Não? Então deixa aí seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e também ative o sininho das notificações para que quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Aqui eu já deixei também uma tabela com essas técnicas para você, para facilitar a sua vida. Aqui, ó, no capítulo 4, minimizando alucinações e maximizando a confiabilidade. As alucinações da IA representam um desafio significativo. Os modelos podem gerar informações imprecisas, fabricadas ou irrelevantes, com uma confiança notável. Então ela pode inventar alguma coisa da cabeça dela e colocar assim como verdade absoluta. Esse fenômeno pode ser atribuído a um contexto insuficiente, prompts vagos ou limitações nos dados de treinamento do modelo. Para agentes operando no N8N, onde a precisão é um fator crítico para a integridade dos fluxos de trabalho automatizados, a mitigação das alucinações é fundamental. A confiança com que os LLMs podem apresentar informações incorretas exige que os usuários adotem uma postura de confie, mas verifique. Isso significa que, mesmo com prompts otimizados, é crucial incorporar mecanismos de validação, seja dentro do próprio prompt ou em nós subsequentes do fluxo de trabalho N8N, especialmente para aplicações críticas. Então você pode usar essa técnica dentro do próprio prompt ou nos próximos nós em seguidas. Ele vai pegar essa informação, por exemplo, você tem lá um agente de IA que cria um roteiro para um vídeo falando sobre tal assunto. O resultado vai chegar num fluxo para um outro agente. Esse agente tem um prompt para poder ler essa resposta, entender o que é ela e fazer uma busca na internet para ver se todos os dados estão batendo. Se todos os dados estão batendo, ele vai manter o texto original e encaminhar. Se os dados não baterem e algo estiver errado, ele vai corrigir o texto e entregar a resposta já corrigida. Já resumi isso rapidamente para você. A estratégia de prompt para reduzir alucinações. Diversas técnicas podem ser empregadas para guiar o modelo de IA em direção a respostas factuais e fundamentadas, transformando seu papel em um simples gerador de texto para um raciocinador e validador de informações. Mais ou menos que eu acabei de falar isso, agora também dentro do prompt. Por exemplo, prompt, de acordo com. Isso também é um ótimo parâmetro. Essa estratégia que envolve instruir, que é essa aqui, ó, de acordo com, instruir explicitamente o modelo a basear sua resposta em uma fonte específica e confiável fornecida no prompt, ao ancorar a resposta em informações verificáveis, essa técnica limita a especulação do modelo e promove a geração de conteúdo factual. Exemplo: de acordo com o relatório da OMS, ele deu um parâmetro, um local da onde vai tirar esse relatório.
Quais são as principais causas de mortalidade global? Então ele deu um parâmetro de onde ele quer tirar essa informação, que é a informação verdadeira. Beleza? Temos essa aqui, Chain of Verifications, COVE, Prompting. COVE é um processo multifacetado, onde o modelo primeiro gera uma resposta e, em seguida, a verifica por meio de perguntas de acompanhamento ou pela decomposição da resposta em subafirmações para verificação individual. Essa abordagem força o modelo a validar suas respostas, as suas próprias saídas, aumentando significativamente a precisão factual. Esse ainda não cheguei a usar. Step Back Prompt. Esta técnica encoraja o modelo a dar um passo atrás e identificar princípios ou contextos de alto nível antes de se aprofundar nos detalhes. Ao promover uma compreensão mais ampla do problema, o Step Back Prompt ajuda a IA a evitar erros de raciocínio em etapas detalhadas. Ancoragem contextual. Fornecer um contexto suficiente e relevante no prompt é essencial para evitar que o modelo gere informações sem base. Um prompt claro e específico oferece ao modelo uma estrutura robusta para gerar resultados significativos e fundamentados. Loops de feedback e autorreflexão. Envolver o modelo na avaliação fornecida de feedback e refinamento interativo de suas próprias respostas, autorreflexão, é uma técnica avançada. Isso também pode ser completamente complementado por loops de feedback humano, que ajudam a fundamentar e contextualizar corretamente as evidências, permitindo que o modelo identifique e corrige inconsistências ou informações não suportadas. Essa próxima aqui eu já fiz e tem vídeo no canal sobre ela. Geração aumentada por recuperação, RAG. O RAG combina a capacidade da IA generativa com fontes de conhecimento externas, como banco de dados, documentos ou pesquisa na web. Essa integração reduz drasticamente as taxas de alucinação ao ancorar as respostas em dados verificados e atualizados. No contexto do N8N, isso traduz em introduzir o agente a utilizar ferramentas que buscam informações externas, transformando o agente de um simples gerador em um componente de tomada de decisão mais inteligente e robusto, capaz de raciocinar sobre e validar informações. Eu fiz aqui no agente, por exemplo, vamos aqui na ferramenta, clique aqui em Tools, clique em Pinecone. Cadê aqui? Pinecone. Você pode criar um banco de dados no Pinecone, que é um banco de dados vetorizado, para o seu agente buscar informações específicas. Por exemplo, digamos que as informações que você precisa passar para o seu usuário ou para os seus colaboradores da empresa sejam informações internas na empresa. Não existe essa informação na internet. Então não adianta o seu agente buscar na internet ou no conhecimento que ela tem interno lá da LLM que não existe informações sobre sua empresa. Por exemplo, informações da reunião do dia X. Lugar nenhum tem essas informações, além da sua empresa. Então você cria um banco de dados com esses dados para que o agente busque essas informações e possa dar essas respostas. Pode ser usado também como exemplo. Por exemplo, uma empresa, uma loja de veículos 0 km. Digamos que você cria um agente para responder dúvidas de clientes. O cliente acabou de comprar o carro deu um problema na rodovia, de noite, ele está ligando para o vendedor e ele não atende, aí ele lembra que tem um bot que ele pode chamar da concessionária. Esse bot ele vai ter acesso a todos os manuais dos veículos, toda a informação do veículo precisa, vai estar lá naquele documento. Então, quando o usuário pedir uma informação, por exemplo, eu fiquei preso na rodovia à noite, que número eu devo ligar? Ele vai passar um número da assistência técnica 24 horas. Ele vai dar exemplos de como deixar o carro na rua, para não... como estacionar o carro, informações sobre o que ele pode tentar fazer no carro para ligar o carro e etc. Então, ele vai buscar essas informações de uma fonte específica que não esteja na internet. Então vai deixar ela mais precisa.
Uma coisa de extrema importância: se você está gostando desse tipo de conteúdo e isso realmente está economizando na sua vida, você não está precisando contratar cursos dos famosos gurus de internet, que com certeza o conteúdo deles não é tão rico como o meu, que é gratuito. Eu preciso da sua ajuda para continuar trazendo esse trabalho. Permita que continuemos nosso trabalho com a sua doação. Você pode doar qualquer valor nessa chave Pix para me ajudar a continuar com esse trabalho. Porque eu não ganho nada fazendo isso, o canal não é monetizado, e mesmo que quando ele for monetizado, como é um vídeo, é um canal muito específico para criadores, ele vai ter poucas visualizações. Então não dá dinheiro. Então, sim, se futuramente ele ficar inviável, eu vou ter que parar de trazer esses conteúdos. Eu estou com projetos muito bacanas que eu vou trazer, que são projetos que você vai pegar e já utilizar no mundo real para ganhar dinheiro. Por exemplo, já tem vídeo no canal que eu fiz uma automação que vai notificar a cada 6 horas como está o tempo, a previsão do tempo naquela localidade onde o usuário está, dando dicas de roupa que ele vai usar, do trânsito, etc. Tô pensando também em trazer, por exemplo, uma automação que vai acompanhar as cotações do Bitcoin, da Bolsa de Valores, para poder te informar quando estiver num bom momento de vender, um bom momento de comprar. E isso ele vai analisar o histórico daquela ação, o histórico do Bitcoin. Ele vai ser assim, um agente muito bem treinado. Então eu estou pensando em trazer isso para o canal. Mas para trazer isso para o canal, eu preciso ter uma fonte de renda. E hoje eu estou ficando praticamente o tempo todo agarrado em estudar sobre qual conteúdo eu vou trazer, treinar o modelo e planejar todo o vídeo. Então isso leva muito tempo, porque eu mesmo que planejo, eu mesmo que edito, posto. Então tudo fica por minha conta, eu tenho que ficar praticamente por conta do canal. Eu quero muito que esse canal dê certo. E sem sua ajuda vai ser, acho que, impossível de continuar. Então, se você puder doar qualquer valor, pode acessar aí essa chave. Eu vou deixar essa chave também, essa chave Pix, na descrição, no comentário, e vou deixar também aqui, vai estar em algum lugar desse vídeo, um QR Code. Finalizando aqui o vídeo, ele ainda não acabou. Aqui tá informando praticamente a importância da validação e teste. Não preciso ler aqui, você vai ter acesso a esse documento, mas é muito importante que você teste incansavelmente o seu agente, o seu prompt, com vários formatos de perguntas, de respostas, para poder ver se o seu prompt realmente está funcionando bem, se o seu agente está funcionando bem. Eu aconselho muito a você ir até o nosso canal. Vamos direto aqui para o canal. Cadê? Acessar seu canal. Então, entrando aqui no canal, sua empresa automática, você vai ter acesso aí aos vídeos que eu já postei, que os vídeos que já estão aqui até esse momento, e já estão vindo muitos outros mais, é um curso mais avançado em N8N hoje no Brasil que eu conheço. Desconheço um curso mais avançado que esse, e é totalmente gratuito, e está por vir muito mais outras coisas. E como o N8N sempre está trazendo novidades, é curso para não acabar nunca mais. A gente sempre vai ter novidades aí no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Farei o possível para poder responder a sua dúvida. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E faça sua doação se possível. Muito obrigado pela sua audiência e sua paciência. E até o próximo vídeo. Valeu!